Olá, boa noite. Sou o professor Neri e estou aqui com a professora Idalina. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui na Rádio Carmelo em busca das razões de nossa fé. Queremos fazer isso, inicialmente, refletindo situações do nosso dia a dia à luz da palavra de Deus. É nessa palavra de Deus, que reside as razões de nossa esperança, como nos orienta o apóstolo Pedro. Reconheça de coração o Cristo como Senhor, estando sempre pronto a dar a razão de sua esperança e todo aquele que a pedir. Então nós estamos aqui para dar as razões de nossa esperança, de nossa fé, para todos aqueles que pedirem essas razões. Algo semelhante disse também o apóstolo Paulo, falando a Timóteo. Permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as sagradas escrituras. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Essa é a função da palavra. Ela é útil para ensinar, para refutar, para contradizer, para corrigir, e Deus está querendo sempre nos corrigir, para nos educar na justiça, na prática do amor. Mas antes de continuarmos, eu te convido a, se for possível, fechar os olhos, inclinar a cabeça, coloque-se na presença de Deus e repita comigo, no silêncio do teu coração, esta oração. Pai de bondade, deixa que teu espírito de amor ilumine minha vida para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. Amém. E que nós sejamos, então, instrumentos da construção do reino de Deus que há de vir e crescer entre nós. E aí, então, fico te perguntando agora, quais as razões de nossa fé? O que faz com que nós sejamos aquilo que somos? Por que nós somos cristãos? Se você encontrasse alguém, uma pessoa estranha, que te perguntasse, você é cristão? Qual seria a tua resposta? Com certeza eu diria que sim, que sou cristã e sou católica. Mas e se esse estranho continuasse te perguntando, ok, você é católico, você é cristão. Então me explica, em que consiste o ser cristão? Qual seria a tua resposta para uma pessoa que te perguntasse isso? Boa pergunta. Então, é sobre isso que vamos falar hoje? Bom, sim e não. É claro que vamos tentar entender um pouco mais o que é ser cristão e também vamos tentar responder a essa pergunta, mas não responder definitivamente, porque a resposta cabe a cada um. Vamos olhar para esses 20 séculos de história do cristianismo e vamos nos perguntar, vamos ver o que algumas pessoas ao longo desses 2000 anos de cristianismo
têm para nos ensinar? O que eles ajudam a entender? Ao longo desses 2000 anos de cristianismo, existiram muitas pessoas que, como cristãs, viveram uma vida exemplar, de honestidade, de convivência comunitária, de oração, de caridade, de bom relacionamento familiar, de estudo da palavra de Deus. Alguns foram tão exemplares que a igreja os reconhece e nos autoriza a chamá-los publicamente de santos. Santos. Você certamente tem algum santo de tua devoção. Tem lá São Pedro, Santo Antônio, São José, Santa Maria Madalena, santos. Mas a grande maioria dos santos cristãos que formam uma multidão, esses santos do cotidiano passaram a vida quase anonimamente. E você certamente já ouviu falar deles. Eles moram e vivem em algumas comunidades por aí, ainda hoje. Eles vivem no silêncio dos seus lares, no seu trabalho, no seu cotidiano da família, no silêncio de sua comunidade, na catequese, enfim. Eles, essa multidão de santos, são um elemento importante do cristianismo. E foi tudo isso que fizeram e fazem cotidianamente, em tudo isso eles fazem para glorificar a Deus. Será que podemos dizer que essas pessoas fizeram tudo pela maior glória de Deus? Tudo para a maior glória de Deus, exatamente como nos ensinou Santo Inácio de Loyola. Exatamente nessas palavras, tudo para a maior glória de Deus. Cada um de nós já deve ter ouvido falar ou conhece pessoas assim, santas do cotidiano. Pessoas que, em geral, são vistas por todas e por todos como bondosas, caridosas, amorosas, orantes. Pessoas que, a seu modo, mantêm estreita ligação com Deus, com sua palavra, com a caridade e com os irmãos. E o mais importante nessas pessoas, nessa multidão de santos das nossas comunidades, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é que essa multidão de santos não faz alarde de sua santidade, simplesmente vive santamente. Não fazem propaganda de nada daquilo que fazem, simplesmente fazem para animar e ajudar as comunidades. Mas também não é só dessas pessoas que nós trataremos hoje, embora elas sejam modelos de santidade que podemos seguir, porque ajudam as nossas comunidades, ajudam a nossa igreja. Hoje vamos recordar a vida de algumas pessoas para observar como a palavra de Deus mudou suas vidas. Por exemplo, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis e muitos outros. E hoje, então, vamos tentar entender um pouquinho, conhecer um pouquinho da vida desses grandes santos de nossa história, da história de nossa igreja, da história de nossa fé. E vamos começar então falando sobre Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Aquele que nós conhecemos como Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, não nasceu nem santo, nem em Hipona. Ele nasceu Aurélio Agostinho, filho de Santa Mônica, nasceu em 354 em Tagaste, uma antiga cidade na África. Hoje essa região pertence ao país chamado Argélia. Quer dizer que, se ele é um santo, sua família também era exemplar? Não foi exatamente uma família exemplar, no sentido que nós entendemos hoje como uma família que cheira a santidade.
Não era uma família pobre, seu pai era funcionário do Império Romano, um funcionário público. A sua mãe, uma cristã devota, ela rezava muito pela conversão de seu marido, que não era cristão, e também por Agostinho. Ela conhecia a vida do seu filho, Agostinho, Aurélio Agostinho, que era um rapaz que, como a gente diria hoje, soube aproveitar a vida. Aproveitou a vida em todos os sentidos, em todas as possibilidades que ela lhe oferecia. E sendo de família bem estruturada, deve ter tido facilidade para estudar. Com certeza, Agostinho teve muitas facilidades para estudar. Aliás, foi o que fez ao longo de toda a sua vida, uma vida de estudo, dedicada ao estudo. Na juventude, desde a juventude, ele se dedicou ao estudo da filosofia. Que, aliás, a filosofia era o que se estudava. E ao estudar filosofia, se estudava também o que mais? Estudava artes, física, matemática, e ele, Agostinho, especializou-se em retórica. Retórica é a capacidade de falar bonito. E se transformou em professor de oratória. E ele, Agostinho, buscava a fama, queria ser famoso. E além disso, vivia angustiado, queria a resposta para as suas indagações. Ele buscava o sentido para a vida. Então, foi por causa dessa inquietude que viajou por várias cidades? Exatamente. Um rapaz inquieto, um rapaz angustiado. Primeiro ele ficou um tempo em Cartago, uma outra cidade na África. Depois foi para Roma e mais tarde para a cidade de Milão. Ele procurava resposta para as suas inquietações, para as suas angústias. Ele procurava a resposta na Bíblia, porque a mãe, Santa Mônica, dizia que Deus tinha a resposta na Bíblia. Mas ele não achou o sentido de sua vida na Bíblia. Por isso, desiludido com a Bíblia, ele buscou refúgio nas divindades pagãs e também na filosofia maniqueísta. Filosofia maniqueísta. O que vem a ser isto? O maniqueísmo é uma corrente de filosofia e, ao mesmo tempo, uma espécie de religião. E foi, no tempo de Santo Agostinho, uma das heresias do cristianismo. Aí, se você quiser, nos nossos próximos encontros, a gente pode tratar das heresias que criaram dificuldade para o cristianismo. E Agostinho foi, durante 12 anos, mais ou menos 12 anos, ele foi maniqueísta. Mas ele também não se satisfez com a filosofia maniqueísta. Ele achava que a resposta do maniqueísmo era muito simplória. Tudo estava dividido num eterno conflito entre o bem e o mal. Com certeza a tua mãe teve um papel muito importante neste momento. Com certeza ela foi a figura central na vida de Agostinho. Ela sempre pretendeu ajudá-lo a se encontrar. E vendo no seu desespero, a Santa Mônica incentivou a frequentar os sermões de um outro santo, Santo Ambrósio, que era bispo na cidade de Milão. As pregações de Santo Ambrósio sensibilizaram o jovem Agostinho. Mas isso foi apenas o começo, né? Como assim? Isso foi o começo. Ele viveu angustiado, permaneceu angustiado ouvindo as pregações de Ambrósio, e acho que se angustiou ainda mais porque via verdade naquilo que o bispo dizia. Então as pregações de Santo Ambrósio levaram de volta a estudar a Bíblia. E aqui está a grande virada. Mas ele não estava ainda satisfeito. Faltava algo. Até que um dia ele estava lendo um trecho da Bíblia, aquilo que nós hoje chamamos de carta aos Romanos, e na leitura dessa carta a angústia aumentou. Ele deixou de fazer a leitura, deixou de ladinho o texto que ele estava lendo,
saiu chorando e foi se esconder embaixo de uma árvore chorando, porque estava angustiado e não encontrava a resposta para a sua existência. E lá embaixo da árvore, enquanto chorava, ele ouviu no quintal vizinho uma criança cantando e dizendo: toma e lê, toma e lê. E ele voltou para onde tinha deixado o texto da Bíblia e leu um trecho da carta aos Romanos, que hoje nós temos o capítulo 13, versículos 13 e 14. Vivamos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, prostituição e libertinagem, brigas e ciúmes, mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não sigam os desejos dos instintos egoístas. Esse trechinho de Romanos foi o gatilho que mobilizou a sua conversão. Vistam-se do Senhor Jesus e não sigam os desejos dos instintos egoístas. E o que ele fez em seguida? Ele percebeu que a sua desilusão com a Bíblia estava ocorrendo porque lhe faltava mais estudo e lhe faltava uma boa orientação. E o que ele fez? Procurou a ajuda de Ambrósio, o bispo, Santo Ambrósio. Nessa época, ele já está com 30 anos, ele pediu o batismo. Ele não tinha sido batizado até essa data, pediu e Santo Ambrósio o batizou. E, tendo-se batizado, dedicou-se intensamente, então, ao estudo da Bíblia e, além de filósofo, ele se tornou ainda mais um grande teólogo, um dos mais importantes do cristianismo de todos os tempos. E é verdade que andou discutindo com São Jerônimo? Exatamente. São Jerônimo, nós sabemos, foi aquele que traduziu a Bíblia para a língua que se usava na época, o latim. E Agostinho e Jerônimo tinham pontos de vista diferentes em relação a como traduzir a Bíblia. Acabou prevalecendo a visão de São Jerônimo a respeito das Escrituras. Mas apesar das desavenças entre os dois, São Jerônimo fez a seguinte afirmação a respeito de Santo Agostinho, que ele, Santo Agostinho, salvou o cristianismo do maniqueísmo naquela época que os dois viveram. Salvou o cristianismo das heresias. Então, foi depois disso que voltou para sua cidade natal, Tajaste. Fundou um mosteiro. O mosteiro daqueles que hoje são conhecidos como monges agostinianos? Exatamente. Os monges agostinianos, os padres, os irmãos agostinianos, surgiram desse mosteiro formado, criado por Santo Agostinho, lá na cidade onde ele nasceu, a cidade de Tagaste. E depois de um certo tempo, lá nessa cidade onde ele nasceu e cresceu, ele mudou-se para a cidade de Hipona. E a sua dedicação ao estudo, a falar e a falar bem das Sagradas Escrituras, agora que ele estava compreendendo e que aprendeu bem com Santo Ambrósio, ele foi chamado pela população da sua cidade, de Hipona, e a cidade indicou Agostinho para ser o padre da cidade. E o bispo da cidade ordenou Agostinho como padre, depois ele foi ordenado como bispo e se tornou o bispo sucessor daquele que o ordenou, o bispo da cidade de Hipona. Quer dizer, então, que o Santo Agostinho é chamado de Agostinho de Hipona porque foi bispo e padre na cidade de Hipona, uma das tantas cidades importantes no norte da África. Exatamente. Nós às vezes pensamos que a África é o continente de quase nada, mas se nós olharmos para a história, a gente vai ver que muito que nós temos de conhecimentos nasceu na África. E Agostinho, um teólogo, um filósofo, um bispo,
nunca deixou de estudar. E como estudante, ele escreveu muito sobre o cristianismo. São reconhecidos atualmente como obras de sua autoria inúmeros sermões, mais de 90 tratados de filosofia e teologia, além de 270 cartas que ele trocava com pessoas que pediam orientação para ele. Como não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, as orientações eram feitas, a comunicação era feita através de carta. 270 cartas autênticas de Santo Agostinho, falando, ensinando aqueles que procuravam por ele. Tem 2 livros que são muito importantes de Santo Agostinho: As Confissões e Cidade de Deus. E Santo Agostinho morreu em 430. Essa é um pouquinho da vida de Santo Agostinho. E qual a lição que podemos aprender com a vida de Agostinho de Hipona? Talvez uma das lições mais importantes que Agostinho deixou para nós é que, por mais que nós tenhamos questionamentos em relação às Escrituras, esses questionamentos devem nos levar a estudar mais, a aprender mais, conhecer mais. E agora vamos ler um trechinho do seu livro, As Confissões de Santo Agostinho. E justamente o trecho que ele conta como foi a conversão dele lendo o texto de Paulo, carta aos Romanos, e como que ele fez o processo da conversão. Diz o texto da seguinte forma: Retirei-me para a sombra de uma figueira e dei vazão às lágrimas, e 2 rios brotaram de meus olhos, sacrifício agradável a teu coração. E embora não com estes termos, mas com o mesmo sentido, muitas coisas te disse como esta: tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, hás de estar irritado, esquecer-te de minhas iniquidades passadas? Sentia-me ainda presa a elas, e gemia e lamentava. Até quando? Até quando direi, amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não, por fim, agora as minhas torpezas? Assim falava e chorava, oprimido pelas amarga dor do meu coração. Mas eis que de repente ouço da casa vizinha uma voz de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me, uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido dizer que Antão, Santo Antão, assistido por acaso a uma leitura do Evangelho, tornara para si esta advertência: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E que este oráculo decidira imediatamente a sua conversão, de Santo Antão. Depressa voltei para o lugar onde Alípio estava sentado, e onde eu deixaria o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos. Não caminheis em grutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Não quis mais ler,
Nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se iluminou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvidas que eu ainda mantinha. Esse pequeno trecho que a gente acabou de ler é do livro 8, capítulo 2, do livro Confissões, falando justamente da conversão de Santo Agostinho. Bom, isso tudo que nós vimos até agora é sobre Santo Agostinho, um santo que marcou a vida da igreja porque soube buscar as respostas na palavra de Deus. Vamos agora ver um outro personagem que foi tão importante quanto Agostinho, Santo Inácio de Loyola e a Companhia de Jesus. Quem que foi esse? Inácio de Loyola é o caçula de 13 irmãos. Íñigo Lopes de Loyola nasceu em 1491, no castelo de Loyola, hoje a cidade de Azpeitia, na Espanha. Parece que o jovem Íñigo era o nome dele, né? Íñigo. Nome bem estranho. Não teve muitas opções de sucesso. Seus pais eram da nobreza espanhola, deram-lhe uma boa educação, porém não tinha muita coisa para muitos caminhos de sucesso para o jovem Íñigo. As opções eram poucas. Ele tinha, aliás, duas opções. Ou ele se tornava militar, ou ele se tornava clérigo, padre. E Íñigo se decidiu pela carreira militar. E nessa carreira militar ele foi muito bem sucedido. Só que na batalha de Pamplona, defendendo a cidade de Pamplona, ele, como guerreiro que era, levou um baque. Uma bala de canhão bateu na perna dele, quebrou a perna e obrigou a abandonar a carreira militar. Meio a contragosto, mas porque ele gostava disso, ele queria a fama militar. E uma vez que a carreira militar estava definitivamente encerrada para ele, com as pernas quebradas, teve que amputar inclusive a perna por causa do ferimento. Coitado. E daí? O que aconteceu depois dessa tragédia? Não pôde ser mais militar? Não pôde mais ser militar. E enquanto ele se recuperava, imobilizado na cama lá no castelo de Loyola, ele pedia para ler livros. O que ele queria ler? Livros de cavalaria. É como se não tinha televisão para assistir filme, então ele pedia livros para ler sobre os heróis de cavaleiros e espada e lança e morte. Só que não havia livros de cavalaria lá no castelo de Loyola. O que tinha de livros era sobre a vida de Cristo e a vida dos santos. Mas isso não deve ter sido problema. Ele não era de família cristã? Era de família cristã, mas como a maioria das famílias cristãs de ontem e de hoje, apesar de ser uma família cristã, não conhecia Jesus, não conhecia os santos, não conhecia o cristianismo no qual ele havia sido batizado. E foi com essas leituras sobre a vida dos santos, sobre a vida de Jesus, que ele começou a admirar as batalhas que esses santos de tempos antigos haviam travado. Batalhas que tornaram esses santos santos. E foi assim que ele encontrou Jesus. Ele se encantou com Jesus e entendeu, ele que queria servir aos reis, aos monarcas, e entendeu que Jesus era um rei muito melhor de ser seguido do que o rei da Espanha ou combater o rei da França. E ele começou a se perguntar, se eles, os santos, fizeram isso, por que não eu? Será que eu não posso também? Só que inicialmente essa indagação dele, por que não eu ser um santo também, era mais como inveja, porque ele queria ser importante. E
não queria ser inferior aos santos que ele havia conhecido nas leituras. Já que ele não tinha fama militar, então queria fama de santo. E o que foi que ele fez então? Ele virou santo? Virou Santo Inácio de Loyola. Só que permaneceu vários meses na cama, cuidando das pernas feridas, inclusive cicatrizou o ferimento, e depois de cicatrizado ele viu que a perna ficou torta. Ele pediu que o médico da família quebrasse novamente a sua perna e colocasse no lugar. O médico disse, não tem como. Então, a solução foi serrar a perna torta. Então, depois de recuperado, ele, feito essas peripécias todas, depois de bastante tempo, ele se recuperou e decidiu fazer uma peregrinação, uma viagem para a Terra Santa, para Jerusalém. No caminho para Jerusalém, no santuário de Montserrat, ele fez votos de castidade e ele trocou as suas vestes de nobre por vestes de mendigo. Ele entregou as vestes dele para um mendigo, pegou as vestes do mendigo e vestiu-se com ela e continuou a viagem. E passou a morar por um tempo numa gruta. Ele se tornou eremita, se tornou um monge da caverna. Parece que ele queria ir para Jerusalém, para acolher os pobres e peregrinos de lá. Exatamente, porque ele sabia que Jerusalém, a Terra Santa, era a terra onde muita gente frequentava e muita gente pobre, então ele queria servir aos pobres como Jesus havia servido. E queria, mas foi impedido. Na Itália havia uma peste e não deu para ele embarcar na Itália para a Terra Santa. E o que ele fez? Continuou então lá na região e ficou uma temporada em Manresa, uma cidadezinha, e nesse longo tempo que ele ficou em Manresa, ele ficou isolado, meditando, estudando a Bíblia e redigiu as bases dos chamados exercícios espirituais. Os exercícios espirituais que são a sua principal contribuição para a espiritualidade da igreja. E como eram esses exercícios espirituais? Exercícios espirituais, como militar, ele pensou o seguinte: a estratégia para vencer na vida espiritual tem que ser uma estratégia de reflexão. Então, os exercícios espirituais é um modelo de oração contemplativa, individual, de silêncio e meditação. Não tem nada a ver com esses retiros barulhentos que a gente ouve falar atualmente. É um método de oração pessoal e de silêncio. É uma preparação para a ação. Os exercícios preparam o orante para a vida ativa na sociedade e forma a pessoa para se engajar na sociedade, na igreja, para vestir os valores e sentimentos de Jesus. Daí a expressão de Santo Inácio, a expressão inaciana dos jesuítas, de que o cristão deve ser contemplativo na ação. Mas e aí, ele foi ou não foi para a Terra Santa? Depois de um tempo, ele, querendo ir, ele acabou indo e conseguiu chegar à Terra Santa. Ele pretendia integrar-se aos franciscanos. Ele queria ser frade franciscano também. Mas não foi aceito como franciscano porque os seus conhecimentos de teologia eram muito rudimentares, muito pouco. Como a maioria de nós cristãos. Nós sabemos que somos cristãos, mas não conhecemos a nossa fé. E Inácio era assim. O que ele sabia do cristianismo? O que ele havia lido dos santos lá quando estava convalescendo. E a alternativa então foi voltar para a Europa e dedicar-se aos estudos. Dedicar-se aos estudos de gramática, de latim e depois de filosofia e teologia. Não deve ter sido nada fácil um adulto sentar-se junto com as crianças para estudar. Ele se sentiu
tremendamente humilhado. Foi rejeitado pelos franciscanos e agora tendo que sentar no banco escolar junto com a criançada para aprender latim. Depois que ele reaprendeu, claro que ele já sabia ler e tal, tudo, mas teve que aprender o latim, que ele não sabia. Depois de um tempo, então, ele mudou para Salamanca, uma cidade na Espanha, depois mudou-se para Paris, e foi lá em Paris, na capital da França, que ele conheceu os primeiros companheiros com os quais ele formou a Companhia de Jesus. Tem gente que fala que a Companhia de Jesus é por causa do jargão militar, mas a Companhia de Jesus é porque eles se fazem companheiros entre si e companheiros de Jesus. Daí eles vivem na Companhia de Jesus. É uma ordem religiosa dos padres jesuítas, os quais passaram a atuar na educação, criando escolas, universidades, passaram a atuar em territórios de missão na África, no Oriente, na América. Aliás, quem primeiro levou o cristianismo para o Oriente, para o Japão, foi justamente um dos amigos, dos companheiros iniciais de Inácio, São Francisco Xavier. E Inácio dedicou-se também à direção espiritual de muitas pessoas em Paris, ouvindo confissões, orientando as pessoas, aplicando justamente os exercícios espirituais. E por que passou a se chamar Inácio em vez de Íñigo? Lá em Paris, ele, lendo a vida de outros santos, ficou conhecendo também Santo Inácio de Antioquia. E foi em homenagem a Santo Inácio de Antioquia que ele mudou o nome dele de Íñigo para Inácio, porque ele viu a importância de Inácio de Antioquia lá nos primeiros momentos do cristianismo e disse que ele também queria fazer algo importante como havia feito Inácio de Antioquia. Então ele mudou o seu nome, dizendo: eu serei um novo Inácio e vou me dedicar incondicionalmente à igreja e ao serviço de Jesus Cristo. Como no surgimento, nos primeiros tempos da Companhia de Jesus, Inácio e os primeiros companheiros se decidiram pelo espírito missionário. E uma dedicação especial, o quarto voto dos jesuítas. Os padres em geral fazem um voto de pobreza, castidade e obediência, e os padres jesuítas fazem um quarto voto de obediência incondicional ao Papa. E em função desse quarto voto é que a Companhia de Jesus e Inácio fizeram uma revolução na igreja no tempo em que viveram lá em Roma, próximo do Papa. E com a expressão, tudo para a maior glória de Deus. E como era essa formação para a missão? Até hoje os padres jesuítas se dedicam à missão. A missão em territórios de missão e a missão na educação. Para anunciar Jesus, então, tinha que sair em missão. E Inácio percebeu a necessidade de muito mais formação. Na sua época, nem todos os padres tinham formação profunda. E ele, então, decidiu que, para ser padre na sua companhia, na Companhia de Jesus, tinha que estudar profundamente teologia, estudar profundamente filosofia e, além de tudo isso, dedicar-se, ter uma completa obediência aos seus superiores e completa obediência ao Papa. E esse fato de dedicar-se incondicionalmente ao serviço do Papa ajudou no processo de enfrentamento da reforma. Os primeiros padres jesuítas, no tempo da reforma luterana, eles agiram junto com os demais bispos da igreja no movimento da contra-reforma. E para isso foi muito importante, foi decisivo os exercícios espirituais, que foi uma forma de fazer com que
a pessoa que queria ser cristã conhecesse profundamente a si e dedicando-se completamente ao serviço da igreja e sempre servindo a pessoa dos mais pobres. E onde entra então os exercícios espirituais nisso tudo, Neri? O chamado livrinho dos exercícios espirituais é um livro de um pouco mais de 100 páginas, hoje, com todos os comentários que existem sobre os exercícios, é uma espécie de roteiro de oração e meditação pessoal. Ele é organizado em verdadeiros exercícios de meditação para serem realizados ao longo de 30 dias. E por causa dessa dinâmica, a pessoa começa no nível em que ela está e vai se aprofundando no autoconhecimento e vai se aprofundando no conhecimento de Jesus e na adesão à pessoa de Jesus Cristo. E os exercícios espirituais, então, devem ser aplicados sempre por um orientador experiente. Não se pode fazer os exercícios espirituais de modo meio espontâneo, porque a pessoa pode até entrar em parafuso mental, porque a dinâmica dos exercícios faz com que a pessoa entre dentro de si e precisa então de um orientador para não se perder dentro de si. As exigências com a organização e a administração da Companhia de Jesus envolveram os últimos anos de vida de Santo Inácio, que faleceu em Roma no ano de 1556. Então, morto Santo Inácio, continuou a Companhia de Jesus e a Companhia de Jesus, os padres jesuítas estão esparramados pelo mundo todo, assim como as outras ordens religiosas, as outras congregações religiosas. E agora, só para a gente ter um gostinho dos exercícios espirituais, vamos ler aqui alguns elementos desses exercícios, começando justamente com a primeira semana dos exercícios, onde Inácio colocou o que ele chamou lá no livrinho dos exercícios de princípio e fundamento. O que são esses princípios e fundamentos da vida religiosa? Ele diz o seguinte: o homem, veja a profundidade e a lógica, a coerência do exercício. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e, mediante isto, salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para o que é criado, donde se segue que o homem tanto usará delas quanto o ajudem para o seu fim, e tanto deve deixar delas quanto disso o impedem. Veja, o homem é criado para louvar e reverenciar a Deus, e tudo mais existe para que o homem chegue a Deus. Se isso tudo que existe pode nos levar a Deus, diz o princípio e fundamento, então isso deve ser mantido. Aquilo que está no mundo e não me ajuda a chegar a Deus, então deve ser abandonado. E ele continua no princípio e fundamento. Pelo que é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo que é concedido à liberdade de nosso livre-arbítrio, e não lhe é proibido, de tal maneira que nós, de nossa parte, não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida curta, e, consequentemente, em tudo mais, mas somente desejemos e escolhamos o que mais nos conduz para o fim a que fomos criados. E qual é o fim que fomos criados? O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor e, mediante isso, salvar a sua alma. Então, veja, o princípio e fundamento
o ser humano, a pessoa que está fazendo o exercício espiritual, fazendo o retiro inaciano, ter consciência aprofundada, e isso é trabalhado ao longo de um dia inteiro, 2 dias se for necessário, para que a pessoa tenha consciência disso e por isso fazer-se indiferente a tudo. Não querer saúde ou doença, querer aquilo que Deus concede. Que mais tem de especial nos exercícios espirituais? Isso que eu acabei de falar é da primeira semana dos exercícios espirituais. Claro que ao longo da primeira semana tem toda a continuação dos exercícios. Na segunda semana, a pessoa que está fazendo os exercícios, fazendo o retiro inaciano, ele é chamado a contemplar o rei temporal, para, ao contemplar o rei temporal, contemplar também o rei eterno. A oração inicia-se sempre com uma oração inicial, e essa oração deve ser sempre mais ou menos a mesma, sem que a pessoa se perca em divagações. E feita a oração inicial, a pessoa vai, num primeiro momento, compor o lugar onde vai contemplar Jesus Cristo e, no primeiro momento, contemplar o rei temporal. Então, composição do lugar. Será que ver com os olhos da imaginação sinagogas, vilas e aldeias por onde Cristo, nosso Senhor, pregava? A pessoa que está fazendo o retiro vai imaginar-se acompanhando Jesus por todos os lugares onde ele estava passando. Por isso ele diz, ver com os olhos da imaginação os lugares onde Jesus passava, sinagogas, vilas, tudo por onde Jesus passava. Em seguida, feita essa composição do lugar, o retirante deve pedir a graça que deseja, a graça que quero. Será que pedir graça a nosso Senhor para que não seja surdo ao seu chamamento, mas pronto e diligente em cumprir sua santíssima vontade? Tudo isso é feito como meditação e com um caderninho na mão. A pessoa que está fazendo o retiro deve ficar isolada de tudo mais, no silêncio do seu eu, e com um caderno na mão vai anotando as suas sensações. Anota aquilo que foi bom, anota aquilo que foi ruim, e depois, num segundo momento, junto com o diretor do exercício, vai conversar com o diretor sobre isso que anotou. Quais foram os comportamentos que ele quer deixar de lado, que são comportamentos que não levam a Deus, e quais são os comportamentos que deve manter para aproximar-se de Deus. Vencer os escrúpulos, as tentações e tudo mais. Tudo isso, então, o retirante vai anotando ao longo de sua meditação para a conversa com o diretor do exercício. E depois, qual seria o próximo procedimento? Continuar a meditação seguindo alguns pontos. É chamado justamente de pontos de meditação. O primeiro ponto, veja só que interessante, a composição do lugar e depois a composição desses pontos. Pôr diante de mim um rei humano. Lembra que ele está lá em 1400 e pouco, 1500, então os governos são reis. Pôr diante de mim um rei humano, eleito pelas mãos de Deus, nosso Senhor, a quem prestam reverência e obedecem todos os príncipes e todos os homens cristãos. Então, um rei importante. O segundo ponto, preparar e reparar como este rei fala a todos os seus súditos, dizendo, a minha vontade é conquistar a terra dos infiéis, portanto, quem quiser vir comigo, há de contentar-se em comer como eu como, assim como beber e vestir-se como eu me visto. Do mesmo modo, há de trabalhar comigo durante o dia e vigiar durante a noite.
para que assim depois tenha parte comigo na vitória, como teve nos trabalhos. E isso o retirante vai meditar sobre esse convite desse rei para seguir esse rei. E o terceiro ponto, considerar o que devem responder os bons súditos desse rei tão liberal que quer o trabalho de todos, mas quer também repartir os frutos das vitórias. Considerar o que devem responder os bons súditos a rei tão liberal e tão humano. E, por conseguinte, se algum não aceitasse a petição, o convite de tal rei, quão digno seria de ser deixado de lado por todo mundo e tido como um perverso cavaleiro e até visto como covarde. Então, o rei faz o convite e a pessoa aceita o convite para servir a esse rei. Mas aí, que tem a ver isso com a fé e a religião? Lembra, a gente tem que compor o lugar, sentir-se na presença de Cristo e, ao mesmo tempo, ver esse rei fazendo esse apelo. E aí, então, vem a segunda parte do exercício. A segunda parte desse exercício consiste em aplicar o exemplo precedente do rei temporal a Cristo nosso Senhor, conforme os 3 pontos expostos. Qual que é o primeiro ponto? Veja só. Se consideramos tal apelo do rei temporal a seus súditos e achamos que é um convite importante, quanto é coisa mais digna de consideração ver a Cristo nosso Senhor, Rei eterno, e diante dele todo o mundo universal ao qual e cada homem em particular chama e diz, Deus dizendo, minha vontade é conquistar todo mundo de todos os inimigos da fé, e assim entrar na glória de meu Pai. Portanto, quem quiser vir comigo, diz Jesus, há de trabalhar comigo, para que em seguida, na pena, me siga e também na glória me siga. Esse é o primeiro ponto. O convite de Jesus para segui-lo na dor e na alegria. O segundo ponto, considerar que todos os que tiveram juízo e razão oferecerão todas as suas forças ao trabalho junto com Jesus Cristo. Vai imaginando a situação. E o terceiro ponto a ser meditado durante no início da segunda semana dos exercícios, os que mais se quiserem afeiçoar e assinalar em tudo ao serviço do Rei Eterno e Senhor Universal, não somente oferecerão as suas forças ao trabalho, mas ainda, agindo contra a própria sensualidade e as próprias vontades, contra o seu amor carnal e mundano, farão oblações de maior estima e valor. Quer dizer, a pessoa vai dizer, eu quero dedicar-me a esse Rei Eterno e vou fazer tudo para seguir esse Rei Eterno. E aí tem uma nota importante nos exercícios. Daqui por diante, muito aproveita ler, por breves momentos, os livros da imitação de Cristo ou dos evangelhos e de vidas de santos. Então, ao longo das 4 semanas que são os exercícios, a pessoa que está fazendo o retiro, fazendo os exercícios espirituais, deve ir ouvindo as orientações do orientador do retiro, seguindo essas normas e, ao mesmo tempo, manuseando a Bíblia, lendo os textos sugeridos pelo orientador e, ao mesmo tempo, lendo vidas de santos, que foi o motivo da conversão de Inácio, e assim adequando a sua vida à vida dos santos e à vida de Jesus Cristo. E assim, então, os exercícios espirituais funcionam como um processo de autoconhecimento para colocar-se a serviço de Jesus Cristo e a serviço dos irmãos. E como um dos princípios da companhia de Jesus é servir a Deus, servindo ao Papa
servir ao pobre, transformando a sua realidade de acordo com a vontade de Jesus. Bom, isso que nós vimos hoje, então, foi algumas coisas na vida de Santo Inácio de Loyola e Santo Agostinho. O que os dois têm em comum? Uma vida de jovens fazendo de tudo e aprontando de todas, e num momento determinado um processo de conversão, e conversão radical ao ponto de mudar a história da igreja naquele contexto em que Inácio estava vivendo, século XV, XVI, e aquilo que estava vivendo Agostinho no século IV. E tudo isso nos convida, como nós, cristãos de hoje, como é que nós vamos agir em relação à nossa fé? Vamos manter a nossa fé cotidiana meio simplória, meia morna, meia sei lá, ou vamos nos aprofundar nos conhecimentos de nossa crença, da nossa fé, de nosso cristianismo? É isso que nós temos para hoje. E se você gostou do que nós apresentamos hoje, faça o seu comentário. Pode nos procurar, pode procurar aqui na secretaria da igreja e dizer o que você gostaria de ser tratado nos próximos encontros. E se sobrou alguma dúvida a respeito disso que nós tratamos aqui, qual é a sua dúvida? Mande para nós, que nós podemos, talvez, quem sabe, te ajudar a crescer mais na fé. Nós agradecemos a tua presença, agradecemos a tua audiência, agradecemos o calor com que nos recebe, e eu e a Idalina estamos aqui para te ajudar. Até a próxima. Ficam todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.